Ressentida, Tonha relembra de quando conversou com Elisa. Na lembrança, a dama alega ter tido vontade de ajudar a Bafo de bode. Tonha fica reflexiva. Os amigos criticam o jeito metido de Artuzinho. Ascânio alega que se o malandro estiver achando que poderá fazer o que quiser em Santana do Agreste, ele está muito enganado. Osnar alega que um dia o safado ganhará o que merece. Amintas deseja que Artuzinho encontre a mulher de branco. Timóteo logo repreende o amigo, alegando que um ataque da visagem não será castigo, mas sim um prêmio. O malandro anda em sua charrete. Leonora conta para a mãe sobre a tristeza de Cora. A cabrita fica encucada. Ela planeja ajudar a serviçal. Tita se lastima por ter mais um problema para resolver. Perpétua relembra de quando a irmã alegou ter posto Preto e Ricardo em seu testamento. A perversa fica pensativa. Araci tenta consolar a tristeza de Cora. Ela alega que Deus irá ajudar a prima. Cora se nega a acreditar e relata que Deus está muito ocupado para uma ninguém como ela. Perpétua chega alegando que Deus, às vezes, passa uns problemas para as pessoas em quem ele confia, como ela. A Beata chama Cora para ir até o seu quarto e pede para Araci ir dormir. A empregada fica curiosa com as intenções da patroa. Perpétua dá os 3.000 que Cora precisa para comprar a sua casa. A empregada pergunta se a Malvada está emprestando o dinheiro. Perpétua nega e relata estar dando para a coitada. Cora fica surpresa. A Beata relata que, como forma de agradecimento, Cora terá de fazer um favor para ela. A empregada não entende. Imaculada chora. Carmuzina tenta consolar a jovem, mas a menina se nega. A carteira então alega que vai sair, e quando Maria quiser conversar, estará pronta para ouvi-la. A menina chora mais ainda. Ricardo relembra das vezes em que Imaculada jogava indiretas sobre sua paixão. Sentindo-se culpado, ele vai atrás da jovem e relata querer se explicar para a menina. Imaculada o rejeita e alega como o safado nunca mereceu seu amor. Desprezando-o, ela se retira. O cabrito está arrependido por sua atitude com a jovem. Bebê chega e dá em cima de Ricardo. Ela alega que vai consolar a angústia do jovem. Sem perder tempo, o safado aceita. Imaculada vê tudo e chora mais uma vez. Perpétua passa o tempo com sua caixa. Ela guarda o papelão, desejando a morte da irmã. Tieta pergunta onde Cora estava. A empregada relata ter ido resolver um problema com Araci. Tieta duvida da colega e alega estar à disposição caso Cora queira contar alguma coisa para ela. A empregada entende e se retira. Arthurzinho anda pelas ruas escuras do Agreste. Juraci se preocupa com o paradeiro da filha. Marcolino alega que a jovem está na casa de Laura. A venenosa alega ir atrás da filha. O marido não entende. Juraci desconversa e se retira. Amorzinho e Aida empacotam os bordados. A Beata alega como anda sendo cansativo o trabalho das três. Aida entende, mas alega ser necessário para as amigas colherem bons frutos pela frente. Amorzinho convida a amiga para tomar um café, mas Aida se nega, alegando estar muito cansada. As amigas se despedem. Laura elogia o jantar de Dona Melu. A moça se despede da senhora. Melu pergunta se a colega não quer que alguém a acompanhe até o coradouro. Laura nega. A senhora se pergunta sobre Carmozina. As duas se despedem. Osnar se diverte no bordel. As prostitutas se alegram com a visita do galã. Ele pergunta por Manon. As quengas relatam que a amiga saiu. Zuleika se pergunta onde a rapariga está. Elisa conta para Timóteo como a mãe estava abalada com o que aconteceu com o bafo de bode. O vendedor alega que a sogra saiu. Elisa não entende e fica preocupada com Tonha. Ela alega que irá atrás da mãe. Tonha vai até bafo de bode. A dama pede para o chorão olhar em seus olhos. O bêbado se nega. Tonha relata que só irá embora quando o pé de cana olhar para ela. Os dois, emocionados, se encaram. Na calada da noite, Arthurzinho fica sozinho. A mulher de branco surge e está prestes a atacar o malandro. Esperto, ele desconfia que tem alguém por perto. A visagem vai para cima dele. Rapidamente, Arthurzinho tira o véu que cobre o rosto da assombração. Ele caçoa e relata ter desconfiado da fantasma, ser na verdade uma pessoa vivinha da Silva. Amorzinho chega discretamente em casa. Amintas o surpreende por estar ali. Ele relata não estar muito bem. Os dois começam um chamego, mas Amorzinho repreende o vendedor. Ele, por sua vez, pergunta onde a amiga estava naquela hora da noite. Amorzinho desconversa. Amintas insiste, mas logo vai embora.
Araci e Perpétua chegam em casa. A Beata repreende a coitada e pergunta onde ela estava. Cismada, Perpétua alega que se Araci estiver namorando e engravidar, não vai hesitar em expulsá-la. Chocada, Araci se retira. Perpétua vai cumprimentar o retrato do major. Carmosina chega e ironiza a volta da mãe com as dúvidas que ela tem. Dona Milu repreende a filha por ter chegado tão tarde estando grávida. A carteira reconforta a mãe, alegando ter voltado inteira. Desconfiada, Dona Milu se retira. Carmosina brinca novamente com as dúvidas da mãe e logo é repreendida. Mas não chega. Osnar alega ter ficado preocupado com a prostituta, pois está na hora da mulher de branco atacar. A Kinga reconforta o galã com carícias, mas suas amigas logo o tomam dela. Desconfiada, Zuleika pergunta onde a prostituta estava. Manon fica desconfiada. Cora chega. Tieta pergunta onde a empregada estava. Cora alega ter saído e desconversa. Tieta fica encucada. Leonora chega. A cabrita alega que a filha está certa. Algo aconteceu com a empregada. A jovem pergunta se a mãe descobriu algo. Tieta relata que não, mas sempre descobre tudo. Leonora não duvida. Aida chega em casa. Letícia alega ter estado preocupada com a mãe. A senhora logo reconforta a filha, alegando ter trabalhado muito. Letícia nota que a mãe está feliz, sendo independente, e pergunta sobre o pai. Aida fica preocupada, temendo que algo tenha acontecido com Modesto. Letícia revela apenas querer saber do velho. Aida se sente aliviada e pergunta se a filha quer saber sobre notícias do pai. Letícia se nega e desconversa. A menina se retira e a senhora fica contente. Marcolino fica preocupado. Juraci chega. Ele repreende a esposa, alegando não ter encontrado Silvana e que deu uma volta pela praia. O interesseiro continua a repreender a esposa, dizendo que ela poderia ter tido algum de seus ataques. A venenosa tenta reconfortar o amado. Marcolino nota que a esposa está sem as luvas. Ela também percebe e supõe que as perdeu no passeio. Marcolino fica desconfiado. Laura chega em casa. A moça percebe o clima quieto do local e se assusta ao ver Silvana dormindo sozinha. Curiosa, ela pergunta onde está o marido. A amiga alega que o comandante saiu para mergulhar. Laura se assusta por causa do horário. Silvana conta que nem aconteceu nada entre os dois e que a aflição de Dário não permitiu que ele se animasse na cama. Laura não se impressiona e diz que já suspeitava disso. Silvana decide ir para casa e Laura concorda, alegando que pensará em outra forma de abordar o comandante. Silvana pretende desistir, mas a amiga logo a repreende, dizendo que unidas elas vencerão o marido. Timóteo pergunta por que Elisa ainda não está dormindo. A esposa alega estar preocupada com a mãe e não dormirá até que ela chegue. Tonha surge e relata ter trazido alguém com ela. Bafo de bode aparece. A dama alega que o bêbado vai passar a noite ali. Timóteo e Elisa não entendem nada. Filomena e Capizomba levam o coronel para o quarto. A moça pergunta para Arthurzinho se ele deseja algo. De forma grosseira, ele nega. O vilão lembra quando descobriu quem era a mulher de branco. Por trás dos panos brancos, daquela caminhada lenta e misteriosa, a assombração, na verdade, é Laura, a respeitada esposa do comandante Dário. A safada é, na verdade, ninfomaníaca e suplica para que o malandro não a descubra. Arthurzinho alega que, revelando a farsa, poderá ser considerado um herói na cidade. Laura suplica, alegando que perderá muita coisa com tal descoberta. Arthurzinho questiona por que ela se disfarça de assombração e assedia os homens da cidade. Laura alega que uma cidade tão pacata precisa movimentar a vida dos habitantes, e como ela tem fantasias, mas tem medo de vivê-las abertamente, encontrou uma maneira original de suprir as suas necessidades carnais. Laura pede para que o vigarista guarde o segredo. Arthurzinho acaba aceitando e relata que irá alcovitar a safadeza da mulher. Cobrindo-a novamente, ele diz que suas próprias fantasias sexuais ele mesmo pode satisfazer. Laura vai embora com seu vestido branco. Timóteo e Elisa se negam a abrigar bafo de bode. Tonha se impõe e diz que o bêbado passará a noite ali. Ela informa onde fica o banheiro. O casal se impressiona, pois bafo de bode sempre alegou ter alergia a banho. Elisa diz que seu banheiro ficará sujo. Tonha responde que abusará um pouco da generosidade do casal, pois a partir daquele dia, bafo de bode não será mais aquele infeliz que todos abusam. Timóteo e Elisa não têm saída. Imaculada chora por ter sido desrespeitada. Ricardo pensa na jovem e pergunta a Bebê se a carioca já se apaixonou. A moça logo se assusta, pensando que o rapaz esteja apaixonado por ela.
Ela alega ser uma moça livre e que o cabrito não pode se apaixonar por ela. Ricardo nega a paixão pela carioca e ela se alivia. Bebê alega gostar de sexo sem compromisso e que se entrar o amor fica complicado. Ricardo pergunta se amar é ruim. A carioca nega, mas diz que amando corremos o risco de nos magoar. Ela diz que a moça que ganhar o coração do amado será sortuda. Falando de paixões, Bebê fica triste. Ricardo reconforta a safada. Tieta e Carol pensam em Osnar. As duas realmente estão apaixonadas pelo seu Madruga do Agreste. O galã conta tudo para Zuleika. A cafetina não entende o amigo gostar de duas pessoas ao mesmo tempo. Ele diz que Carol e Tieta estão certas em não permitir que o galã zombe delas. A Kenga percebe que o freguês está tão apaixonado quanto as duas e alega que uma hora ou outra ele vai ter que decidir. Osnar concorda e diz que pensará muito sobre o assunto. Ele se despede de Zuleika e vai embora. Manu aparece cabisbaixa e diz que ouviu tudo que a mulher que o bengala de mel escolher será sortuda. Osnar anda sozinho pela cidade, pensando seriamente sobre suas paixões. Ele tenta buscar uma saída nessa sina de indecisão. Outro dia começa em Santana do Agreste. Maria Imaculada assiste ao programa de Assuntinha. A jovem chama a Dona Milu, pois vai começar o quadro de receitas da apresentadora. No dia, a Assuntinha vai ensinar a fazer pizza. Tieta vai buscar Carmuzina para ir a Aracaju. A carteira não entende até se nega a ir ao ginecologista. Tieta acaba convencendo a amiga a fazer a consulta. A funcionária do correio alega que tomará conta de tudo enquanto a colega estiver fora. Carmuzina aceita, mas diz que vai ter de informar a mãe para preparar as malas. A cabrita conta que no outro dia as duas irão para Aracaju cuidar de tudo. Imaculada e Dona Milu assistem ao programa. Bebê chega, fecha a cara e faz pirraça. A senhora não entende. Imaculada alega que já anotou tudo e mostra o prato pronto de Assuntinha na televisão. Milu convida a menina para ir fazer o prato. Bebê se oferece para preparar a pizza, alegando ter mãos boas para fazer massa. Invocada, Imaculada se nega a ajudar, já que Bebê se prontificou. A carioca e a senhora não entendem nada. Bafo de Bode aparece banhado e sóbrio. Tonha se impressiona e diz que agora os dois poderão ter uma conversa. O bêbado aceita. Artuzinho surge e Bafo de Bode logo se esconde atrás de Tonha, com medo do malandro. A dama pergunta o que Artuzinho quer. O malvado alega que veio pedir desculpas. Tonha diz que as desculpas não devem ser feitas a ela. Explicando que o coitado está assustado, ela pede para o amado voltar em outra hora. Artuzinho entende e se retira. Tonha e Bafo de Bode finalmente conversam. Ela diz que quando descobriu ser a dona das terras do Mangue Seco, não esperava que todo esse caos surgisse na vida deles. Ela se lamenta pelo fato ter afetado tanto o bêbado. Tonha conta não ter conhecido muito bem a sua família e que o pé de cana até poderia ser seu irmão. Bafo nega, dizendo que sabe bem quem é, e conta que veio de uma família muito rica, mas que a herança desmoronou sua felicidade. Ele alega ter largado tudo para viver no circo. Em Santana do Agreste, ele perdeu seus companheiros e se tornou o bêbado que todos abominam. Tonha alega que a partir daquele dia vai considerar o bêbado como seu irmão. Ele fica feliz e diz que não poderia ter uma irmã melhor do que a dama. Ela pergunta o que Bafo de Bode sonha em conquistar na vida, mas ele cochila em seu ouvido. Tonha diz que fará o possível para ajudá-lo, deixando-o feliz. Perpétua se desfaz da loja de Timoto. Nevinha responde com arrogância para a tribo Fu. Perpétua repreende a servente. Timóteo e Elisa brigam, alegando que não irão abrigar Bafo de Bode em casa. Elisa se nega, alegando que é uma vontade de sua mãe. O vendedor acaba se irritando e alega que, mesmo fingindo ser casado com Elisa, ele ainda é dono da casa. Perpétua escuta a conversa e a Beata percebe a farsa dos dois. Ela se retira. Elisa repreende a irmã por contar tudo para sua mãe. Nevinha chama a Beata para ver outros tecidos. Perpétua alega ter desistido da peça e vai embora. Em casa, Araci termina de contar o babado para a patroa. Perpétua repreende a serviçal por não ter contado isso antes. Araci fica nervosa e a Beata desmerece a coitada novamente. Ela chora. Perpétua alega ter bolado um plano para se vingar do casal, mas vai colocá-lo em ação depois porque precisa resolver outro assunto primeiro. Araci se oferece para ajudar, mas acaba sendo expulsa pela Beata. Dorothy vai ao bar de Chalita atrás do vendedor. Amintas repreende a namoradeira e ela se retira chateada. Os amigos criticam a atitude de Amintas, dizendo que ele não deixa sua funcionária namorar. Amintas alega estar passando por um momento difícil, pois está amando alguém, mas a mulher está sempre na defensiva.
Os amigos perguntam quem é a moça, mas o vendedor se nega a contar e vai embora. Laura e Silvana se preocupam com o paradeiro de Dário. A esposa alega que o marido nunca havia sumido assim. Elas temem que o comandante tenha morrido no mar. Osnar aconselha a Mintas, dizendo que pela situação do amigo, ele terá de se casar com a moça. A Mintas se nega. Timóteo reitera, alegando que somente assim ele conseguirá o amor da mulher. A Mintas relata que não terá o amor dela, pois não se casará com ela. Ele questiona a hipocrisia de Osnar em dar conselhos, já que nem o galã sabe cuidar de sua própria vida amorosa. Osnar se irrita e vai embora. Timóteo também se retira. Amintas continua bebendo. Cora e Tieta se prontificam a tudo. Perpétua pede ajuda ao major para que Tieta morra. A Beata começa a pôr o seu plano em ação. Na rua, ela bebe bafo de bode. Assombrando o bêbado, ela se retira. Acendendo uma vela, ela pede proteção e a ajuda astral para conseguir realizar o seu plano com sucesso. Bafo de bode suspeita que Perpétua esteja armando mais uma de suas maldades. Ela corre irritada e o bêbado não entende nada. Ela vai até a casa de Tieta. Dário chega feliz em casa, pois finalmente encontrou seu tesouro. Laura pergunta se o amado tem certeza, e ele garante que ali está o tesouro. Perpétua entra na casa de Tieta. Carregada com suas forças do mal, ela vai até o quarto da irmã. Sem pestanejar, ela pega um travesseiro e começa a sufocar a cabrita. Sob o desespero de Tieta, sem ar, Perpétua começa a matar a própria irmã.